O Oklahoma City Thunder passou os playoffs inteiros parecendo invencível. Varridas insanas, Shai MVP e torcida em peso, até encontrarem Victor Wembanyama. 41 pontos e 24 rebotes. E sinceramente, Shai já não é mais o melhor jogador do mundo. Mas antes do Spurs, a gente precisa falar sobre esses playoffs, sobre o que aconteceu do outro lado com a pipocada absurda do Cavs e quem vai ser realmente o campeão da NBA esse ano. Cavs simplesmente tinha o jogo na mão. Os caras amassaram no segundo e terceiro quarto e estavam se encaminhando para uma vitória absurda. Mas do nada, eles simplesmente pipocaram de forma absurda e meteram só 3 pontos na prorrogação. Eu também preciso comentar sobre o fato de que o Jalen Brunson meteu um game winner faltando 14 segundos para acabar o jogo. Ou seja, o Spurs estava tão fraco que em 14 segundos eles conseguiram não fazer ponto nenhum no jogo empatado, mano. Muito absurdo. Os caras deixaram pra prorrogação e tiveram um apagão mental. E simplesmente James Harden não jogando nada. Nada. E aqui eu já falo. Eu tô falando desde a trade deadline que a troca do Darius Garland pelo James Harden não faz sentido, mano. Simplesmente você tá trocando um cara de 26 anos por um idoso, o Barba, idoso, que simplesmente tá pipocando todos os jogos, cara. Eu acho que, mano, ele não meteu mais de 30 pontos em nenhum jogo. Esse não é o James Harden que a gente conhece. Ele foi o último americano a ganhar o MVP 8 anos atrás e já se prova que não é nem de perto o mesmo jogador que um dia ele já foi. Porque, mano, o cara com 41 pontos em quadra, meter 15 pontos, não é o James Harden que a gente tá acostumado. Não é. Enquanto isso, Knicks está se tornando um monstro. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu já tinha comentado sobre o fato de que, pra mim, o Knicks seria o campeão da NBA. Isso antes, acho que no terceiro jogo contra o Philadelphia, né? Que já tava 3-0 a série. Simplesmente uma humilhação do Knicks pra cima do Philadelphia Sixers. Sixers que eliminou o Celtics, ou seja, eles varreram um time que eliminou o Boston Celtics de Jason Tatum e Jaylen Brown. Então já não era qualquer coisa. Mas, cara, no vídeo que eu tinha citado o fato de que, por ser um time que já tinha pipocado várias vezes, né? Que esse Knicks, eles já ficaram anos apanhando. Diferente do OKC, que varreu os dois e perdeu pro Spurs. Eles varreram os Sixers e acabaram de ganhar do Cavs. E eu tinha falado que talvez eles pipocassem. Não pipocaram, amassaram na prorrogação e no quarto. E o que joga Jalen Brunson, irmão? Jalen Brunson está carregando não, né? Porque você ainda tem jogadores como Cat, por exemplo. Mas o Jalen Brunson está amassando, mano. Desde o Philadelphia, ele está amassando. Eles já tinham ganhado, né? Não sei se vocês lembram, aquele jogo contra o Hawks de mais de 40, 50 pontos de diferença. Mas eu não achei que ia ser tão absurdo contra o Philadelphia como foi. Inclusive, eu fiz um vídeo justamente porque foi um amasso contra o Philadelphia. Um amasso. Eles não conseguiram reagir, mano. Ed Combi e companhia não reagiu, tá? Então, assim, pra mim, vai ser 3-1 essa série. Tranquilíssima pro Knicks. Só pra eles chegarem na final ali, mano. É easy, mano. Chegar na final com a confiança a 1000. E aqui, né, finalmente eu preciso comentar sobre o fato de que Spurs vai amassar esse OKC. Anota o que eu tô falando. Do lado do OKC, mano, nesse jogo só jogou o Caruso, cara. 31 pontos, se eu não me engano. 31, 34, alguma coisa assim. Só ele jogou, cara. Só ele jogou. E do outro lado, né, o Wembanyama meteu 41 pontos e 24 assistências. Eu não sei se vocês viram antes do jogo. Ele deu uma entrevista que basicamente o jornalista tava falando se ele achava que tinha sido injusto o fato do Shai ganhar MVP e tal. Se ele achou que tinha sido pessoal e se isso meio que fomentou ele a fazer absurdos nesse jogo. E ele falou que sim. Ele simplesmente anunciou que ele também achou que foi um absurdo o MVP do Shai. Inclusive ele não ficou nem em segundo, ele ficou em terceiro, cara. Pra mim ele deveria ter ganhado. Por isso que eu falei, eu acho que esse MVP, mano, foi meio que pra aumentar o ego do Shai. Não sei o que aconteceu. Assim, se você me falar que Shai Gilgeous-Alexander tem mais MVP que Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, eu mandaria você calar a boca, alguns anos atrás. Mas é o que tá acontecendo, mano. Shai Gilgeous-Alexander está na prateleira de jogadores com 2 MVPs e talvez venha mais um. Eu não acho que seguidos, eu não acho que ele vai ganhar 3 MVPs seguidos. O próximo tem que ser do Wembanyama. Mas eu acho que ele vai ganhar mais um MVP, vai ser a subir mais uma prateleira para jogadores que tem 3 MVPs. O que eu acho um absurdo
como está fraco a disputa de MVP. Porque tem jogador bom, tem Luka Doncic, tem Jovic, tem o Wembanyama, mas o cara conseguiu ganhar 2 MVP seguidos. Só ele sabe da onde. Só ele sabe da onde, tá? E aqui pra mim, mano, sem mistério, o Wembanyama vai destruir o OKC. 3-2, eu não acho que vai ser um absurdo tanto quanto o Knicks, porque o OKC é muito forte. Acabou de passar por 2 varridas aí de 8-0, mas esse jogo provou que o Wembanyama é um monstro, irmão. 24 rebotes e 41 pontos, cara. Foi o que eu falei. Não merece o MVP. Não merece o MVP. E aí, falando sobre a final, Spurs e Knicks. O Knicks vai dar trabalho. O Knicks vai dar trabalho. Eu já tinha falado, os caras estão vindo pra contender. Eles estão vindo pra ganhar esse título. E eles têm muita capacidade. Cat tá jogando muito. Jalen Brunson tá jogando muito. Tá ligado? Tem jogadores que estão se esforçando, tá? Michael Bridges também não está de todo mal. Porém, não tem o que fazer. O Wembanyama, De'Aaron Fox, Steve Castle, os caras estão pegando fogo. E aqui, pra mim, mano, vai ser provado que o Wembanyama é o melhor jogador do planeta. O Wembanyama atualmente já ultrapassou o Shai como o melhor jogador. E isso, mano, vem desde a outra série, tá? Que ele tava, mano, basicamente sozinho ali, ganhando. Tem jogos que o cara, mano, decidiu. Eu acho ainda que ele está um pouco meio que irregular. Porque se você for olhar a última série, ele não tinha feito nenhum jogo deste nível, ainda mais contra o OKC. Então eu realmente acho que o fato do Shai ter ganhado MVP é pior pra ele. Porque agora o Wembanyama vai vir com sangue nos olhos. E o Wembanyama é o melhor jogador do mundo, viu?